Quem vos fala responde pelo nome de Bernardina Pipa. Estamos aqui para realizar uma entrevista ao nosso diretor pedagógico. Esta entrevista terá como base saber mais sobre o conhecimento acadêmico e profissional do nosso diretor, incluindo outras questões que têm a ver com a comunidade cá no Instituto IMPAR. Quais são os principais desafios que tem encontrado na veste de diretor pedagógico e como é que o senhor faz para ultrapassá-los? Pois, os principais desafios é justamente conseguir gerir emoções. Este é o que penso que é o mais difícil, gerir emoções tanto dos alunos, dos professores e procurar então com que estes sejam equilibrados emocionalmente no sentido de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E como tem sido a relação do diretor com o pessoal administrativo, incluindo professores e os alunos? Eu penso ser uma relação boa. Pronto, obviamente que existem dificuldades, existem algumas situações que não vão ao grado de um ou de outro, mas é próprio das relações sociais. No entanto, desde que não tenha havido problemas maiores que levem a processos disciplinares ou a outras situações, consideramos uma relação estável, equilibrada e saudável acima de tudo. Processo disciplinar. Imagina que um aluno ou outro elemento administrativo tenha cometido algo. Será que é logo a opção excluí-lo ou tem tido outras sanções? Na verdade, toda a instituição é regida por um regulamento interno. Temos um regulamento interno e existem normas complementares aos regulamentos. Então, qualquer processo passa deve obedecer ao regulamento interno. E, obviamente, qualquer uma das medidas, primeiramente, passa-se por uma demonstração verbal ou como é que podemos dizer, por um processo de demonstração, no caso, onde faz-se a avaliação, mostra-se os novos caminhos para que a pessoa possa superar então as dificuldades. Só depois é que avança-se para outros processos. Sendo uma escola, a questão de expulsão ou então de outras medidas são geralmente posteriores, porque a função da escola é reabilitar. E a reabilitação não só de alunos, mas também de funcionários ou então professores. E como tem sido a participação entre pais e encarregados de educação e professores? Penso que a relação tem sido boa, apesar de não ser ainda muito consistente, no sentido de que precisamos estabelecer muito mais contactos com os encarregados de educação e os encarregados estabelecerem mais contacto também com os professores. Temos boa relação, mas precisamos criar maior consistência ou dar maior consistência na relação para que então tenhamos uma melhor interação entre ambos, no caso. Sabemos que os pais influenciam no processo de educação dos seus filhos, ou seja, dos seus educandos. Como profissional da educação, qual deve ser o papel dos pais como encarregados de educação para melhorar o processo de aprendizagem dos seus alunos ou educandos? Muito bem. Penso que os pais são imediatamente co-professores, porque sabemos de base que a educação parte de casa, como se diz, não é? Os primeiros passos para a educação do indivíduo ou do sujeito partem de casa. No entanto, a escola vai formalizar esta educação e vai trazer outros conhecimentos que permitem ao indivíduo inserir-se melhor na sociedade. Mas para que este processo ocorra é necessário que seja feito de dois lados, ou seja, é um binômio no caso. É um trinômio, pai, aluno e encarregado de educação. O aluno deve sentir-se equilibrado, ou seja, deve haver alguma compensação. Imaginemos que um professor orienta uma tarefa para casa, não é, a um aluno. Obviamente, se este aluno tiver dificuldade, este aluno pode recorrer ao pai. E se o pai também tiver dificuldade, pode recorrer ao professor no sentido de encontrar alguma ajuda por algum comportamento que o aluno apresenta em casa. Então deve haver alguma relação estreita no sentido de que encontre-se um equilíbrio na educação dos estudantes.
os pais não devem dissociar-se da escola, obviamente, porque são um elemento importantíssimo no desenvolvimento emocional dos estudantes. Já agora, pelas suas atividades aqui, consegue conciliar a família e as atividades laborais? Sim, e tem de ser justamente a função do professor, do diretor pedagógico, é como qualquer uma outra função social, independentemente das suas especificidades. Obviamente, somos profissionais e cada profissional tem o outro lado, e é o lado familiar, que não deve deixar de conciliar. No seu entender, os alunos que saem do quadro de honra cá no nosso instituto têm-lhes dado estímulo? Se têm, quais são? Se temos dado algum estímulo, o quadro de honra em si já é um estímulo, mas ainda assim, naquilo que é a nossa visão, não é suficiente. Tem-se dado estímulos. Como dissemos, estar no quadro de honra já é um estímulo, né? Estar, obviamente, vai ser conhecido, isso incentiva os demais também a estudarem para que estejam lá. Também tem-se dado algum certificado aos estudantes e algum desconto naquilo que tem que ver com os pagamentos de propina, mas queremos evoluir para outros tipos de recompensa. E estando cá no nosso instituto, considera o IMPAR como um instituto de referência no país ou na comunidade de Viana? Sim, e nesse quesito sentimos muito satisfeitos, justamente daí que a gente está sempre com algum sorriso no rosto, porque o trabalho, conseguimos sentir que o trabalho está a ser bem feito e sabemos que o nosso crescimento é justamente fruto deste reconhecimento social. Nós estamos num meio de difícil acesso, mas ainda assim conseguimos receber muitos alunos. Isso é prova de que os nossos professores e os nossos demais funcionários têm feito um trabalho de excelência que tem levado o IMPAR a se tornar uma referência e ser procurada por pessoas de diversas localidades. Também temos a questão da exemplificação de que dos 3 concursos que se realizaram a nível do Ministério da Saúde, que é a área de maior abrangência da nossa instituição, tivemos uma entrada de mais de 200 estudantes que são agora funcionários públicos desde 2017, dos concursos dos finalistas de 2017, 2018 e 2019. Então isso para nós é confortável. Temos também estudantes dos outros cursos em várias posições sociais e alguns inclusive são empresários e alguns hoje prestam serviço à nossa instituição. Então penso que, sim senhoras, somos referência, mas ainda não estamos satisfeitos, continuamos a trabalhar no sentido desta referência ser ainda mais tornante. Uau! O IMPAR tem formado e ele mesmo recebe os benefícios dos seus alunos. Dentro da instituição temos visto qual é o seu dia a dia, o que faz. Agora, como é o seu dia a dia fora da instituição? Fora da instituição, penso que não são muito diferente do que sou. Porque a gente cria, à medida que a gente desenvolve, né, temos um estado social e esse estado social exige que a gente tenha que corresponder àquilo que as pessoas esperam que a gente apresente. Ou seja, nós já não passamos a viver só de nós, passamos a viver pelos outros. Logo, não temos como criar grandes mudanças na nossa forma de ser e de estar, porque as pessoas esperam algo de nós. Então, porém, em alguns momentos, com certo equilíbrio, somos outras pessoas, aquilo que as outras pessoas também desejam. Porque aqui estamos para satisfazer o público e fora também temos que satisfazer aquele público. Tudo na base do equilíbrio apenas. Importante. Qual é a mensagem que deixas especialmente para os estudantes e para a comunidade educativa no IMPAR, no geral? Penso que a toda a gente, eu insisto que as pessoas devem ter objetivo e devem ter foco, devem ter esperança, devem ser flexíveis e devem criar e inovar naquilo que fazem. Obrigado pela entrevista. Esperamos que tenhamos mais outras entrevistas para falarmos mais sobre outros assuntos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia para si também. Estiveram nessa edição os professores José Tessola, na edição de imagem e captação do som, o professor Alberto Dilango, e como porta-voz Bernardina Pipa.